Oi gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo aqui do Super Acadêmico. Hoje eu queria continuar um pouco com o que a gente falou na semana passada sobre o Talcott Parsons e sobre funcionalismo, porque eu senti que foi faltando algumas coisas, certo? Antes de começar, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, dar uma olhada aí na descrição, os links que tem ali de redes sociais e para meus livros também, certo? Apoie o canal, continue as inscrições, né? Teve inscrições essa semana aí, acho que umas 4. Muito obrigado ao pessoal novo que chegou aí. Então, como referência, eu vou continuar usando esse livro aqui, né? Paul Lamet, História das Ideias Sociológicas. E aí eu vou chamar a atenção de mais alguns aspectos. Então, para quem não viu a aula de semana passada, né, que está aí no histórico de vídeos, né, eu vou colocar aqui também no final o link, você pode assistir, e eu dei uma introdução sobre o Talcott Parsons e o funcionalismo norte-americano e coloquei as linhas gerais da teoria funcionalista dele, né? Então, só para ir retomando a conversa, o funcionalismo do Parsons, ele apresenta uma interpretação, né, uma compreensão sobre a sociedade em que a sociedade é vista como um organismo e o funcionamento dela depende de as instituições desse organismo, né, as partes desse organismo funcionarem de maneira adequada, né, com o mínimo de desvios, e os sujeitos, né, os indivíduos dentro desse organismo é que promovem digamos assim, os andamentos do organismo a partir de uma série de elementos, né, elementos culturais e psicológicos ao mesmo tempo, que fazem caminhar o funcionamento da sociedade. Então, é muito em cima dessa questão, dessa continuidade do funcionamento, que eu queria chamar a atenção de algumas coisas hoje. Então, segundo Parsons, para manter o que ele chama de sociedade ou comunidade societal, né, veja que ele especifica a ideia de sociedade para comunidade societal, para chamar a atenção que é a questão da convivência comunitária. Haveria 4 passos, né? Chamadas categorias funcionais, que geram o acronômio AGIL, AGIL em inglês. Então, o A é de adaptação, certo? Então, a ideia é que para o funcionamento do sistema, né, o funcionamento da sociedade, os indivíduos, eles se adaptam às regras, né, à convivência dele dentro desse sistema. Aí tem a orientação do sistema, que no caso aqui ele adota a ideia de realização de metas, né? Então, em inglês é goal attainment. Então, a ideia é que, especialmente para a sociedade norte-americana, faz sentido, né, que culturalmente eles sempre se posicionaram nessa direção de ter objetivos, né, metas a serem realizadas, principalmente metas materiais. Aí tem a integração interna do sistema, né, a integration, e aí essa integração interna seria a maneira como cada parte, né, da organização, cada instituição da organização, né, do sistema, se integra de maneira a permitir o atingimento das metas, né, da orientação para a realização das metas. Então, se você chega numa sociedade dessa, sendo estrangeiro, se você não se adaptar a esse processo de atingir metas, a tendência vai ser você não se integrar, né? Você vê que uma coisa vai encadeando a outra. E, enfim, tem a manutenção dos modelos de controle. Então, essa manutenção de modelo de controle, que em inglês é o L do AGIL, né, AGIL, é o Latent Pattern Maintenance. Quando você tem instituições que fazem com que os desvios que acontecem no sistema sejam corrigidos, certo? Então, por exemplo, os empregados de uma empresa não estão conseguindo atingir as metas. Aí o sistema tem um modelo, né? Modelo
de integrar um modelo de manutenção, né, de controle desse objetivo, para atingimento desses objetivos, em que ou você, sei lá, pode estimular com um prêmio as pessoas para que elas queiram atingir as metas, ou você pode punir, né, provocar o medo naqueles que não conseguirem atingir, medo de ser demitido, medo de ser descontado o salário, sei lá, alguma coisa que estimule. Então a ideia é que você tem um modelo de controle, de uma maneira mais micro, né, numa instituição, numa empresa, para entender o exemplo. Mas isso vale também para a sociedade macro, certo? Então, a lei, o sistema punitivo, né, o sistema judiciário, o sistema carcerário, a polícia, são sistemas também de controle para a manutenção do sistema, para manter a integridade do sistema, que as pessoas que queiram, né, que estejam adaptadas, possam pegar e se orientar para atingir as metas. Então, assim, conceitualmente é muito interessante que você tenha uma maneira de interpretar a sociedade, de manutenção da comunidade societal, como ele chama, com esse esforço para que os indivíduos estejam adaptados para atingir metas e aí estejam integrados a esse sistema, atingindo metas, e se não conseguirem ou não se estimularem para atingir as metas, sofram algum tipo de controle, seja positivo ou negativo. E aí, supostamente com isso, aquele sistema, né, aquela comunidade societal, se mantém funcionando. Certo? Então, é muito interessante que, se você fizer analogia com o corpo humano, né, com o sistema biológico, ou com o ecossistema animal, vai trazer maneiras de compreender a sociedade que assim, são bem interessantes, mas são muito válidas para aquele sistema específico. No caso, o Parsons analisa bem a sociedade americana, né, estadunidense, e aí para lá parece que funciona bem, pelo menos conceitualmente, já que é o modelo que eles vêm seguindo, né, desde a origem deles, né, essa ideia de que as instituições elas servem para que o funcionamento se mantenha a partir de um certo controle, mas que depende muito dessa questão dos indivíduos estarem integrados, adaptados a um sistema de metas a serem atingidas. Outro aspecto que eu queria chamar a atenção é que o Parsons, né, ele estudou ciências sociais na Alemanha, como eu falei na última aula, né, em Heidelberg, e já havia presente na época, né, no início do século XX, uma crítica muito grande ao evolucionismo social. Né? Então, o evolucionismo de Darwin mantinha o status dele, né, nas ciências naturais, na biologia e tal, mas o evolucionismo social vinha sofrendo grandes críticas, porque ao longo do século XIX era a principal linha de pensamento das ciências sociais, especialmente da antropologia, mas havia uma crença generalizada de que as sociedades evoluíam, né, num processo único. Então, todas as sociedades estariam no mesmo processo evolutivo, isso por causa, principalmente, da maneira como a antropologia se desenvolveu no início do século XX, né, com o funcionalismo do Malinowski, principalmente, indo a campo e vendo que as sociedades elas são diferentes, então não há como colocar todas as sociedades numa mesma linha evolutiva. Então o Parsons ele também seria um crítico do evolucionismo, no entanto, posteriormente na obra dele, pelo menos é o que diz o Michel Lallamé, falei Paulo no começo, mas o Michel Lallamé, ele vai chamar a atenção que essas obras posteriores do Parsons, já nos anos 50, 60, vão trazer algum tipo de evolucionismo, né, evolução da sociedade. Então, o Parsons vai dizer que as sociedades evoluem de um tipo primitivo para um tipo intermediário para um tipo moderno. E é engraçado porque vai cair na mesma questão dos evolucionistas sociais do século XIX.
E aí você teria um sistema em que as sociedades seriam primitivas até o momento que tem escrita. Então, teoricamente, uma aldeia indígena, uma tribo indígena que não tem escrita desenvolvida vive num mundo primitivo. A partir do momento que tem escrita, vive num modelo, num estágio intermediário, e vai se tornar moderna a partir do momento que desenvolve as organizações do mercado, da burocracia e das associações. As instituições burocráticas, isso aí é bem Weber mesmo, aquela coisa do Max Weber, da burocracia ser a aplicação racional na gestão, na manutenção do Estado e das organizações. O mercado, um mercado capitalista, livre iniciativa, a concorrência e tal, que é bem a influência dos economistas ingleses, que é bem presente na cultura e nas ciências sociais estadunidenses, tanto que Karl Marx basicamente não é lido nos Estados Unidos, até hoje parece. Quando aparece algum leitor, alguém que fala de Karl Marx nos Estados Unidos, às vezes até rechaçado, mesmo dentro da academia. Eu lembro que eu vi um debate aqui no YouTube, de um pensador marxista norte-americano debatendo com um pensador liberal. E aí houve manifestações contrárias, na plateia ao pensador marxista. Então é uma coisa problemática, porque o ambiente acadêmico estadunidense é conhecido justamente por ser bastante liberal, bastante amplo de ideias. E se mesmo lá um conjunto de ideias é rechaçada, porque a sociedade como toda não conhece. Sim, e há outras associações. Então seria a organização dos indivíduos em associações. Então 3 organizações, 3 instituições, mercado, burocracia e associações, seria um sinal de que a instituição, que a sociedade deixou o nível intermediário para ir para o nível moderno. E aí, curiosamente, ele vai colocar a ideia de que os Estados Unidos seriam a vanguarda da última fase da modernização do mundo, porque teve influência do berço europeu, e esse berço europeu veio, segundo ele, das matrizes judaica e grega. Então, o modelo religioso monoteísta judaico que se desenvolveu no cristianismo, como predominante no mundo ocidental, e o pensamento grego racional, que levou a filosofia às ciências. Isso aí seria uma espécie de derivação, de uma sociedade antiga para uma sociedade moderna, e que isso é que possibilitou essa superioridade, não sei se ele usa o termo superioridade da sociedade, das sociedades europeias e norte-americanas principalmente, nesse estabelecimento delas como sendo moderno, esse último estágio de evolução. Bom, esses são 2 dos aspectos que eu achei que ficou faltando da aula passada sobre o passo do funcionalismo. O funcionalismo é maior, é mais amplo do que Albert e Parsons, tem outros pensadores, mas Parsons nos Estados Unidos realmente é o de referência. Lembre, quando você pesquisar sobre funcionalismo, tem o funcionalismo americano na sociologia, mas tem o funcionalismo britânico na antropologia, que são um pouco diferentes, apesar de ter uma matriz em comum em alguns aspectos. Mas a sociologia funcionalista americana, ela aparentemente ela ajuda a construir um modelo de funcionamento da sociedade que é aplicável, enquanto que o funcionalismo britânico na antropologia é muito mais de interpretação da outra sociedade. Não sei se fica clara a diferença de uma coisa para outra. Uma coisa é você usar funcionalismo para entender outra sociedade. Você entende ela, pronto. Outra coisa é você pegar o funcionalismo como teoria para a sua sociedade e aplicar nela o que você está teorizando,
que me parece que é muito o que foi feito, né, que vem sendo feito, porque muito das pesquisas norte-americanas, na sociologia norte-americana, especialmente a funcionalista, foi financiada pelo Estado, né, pelo governo e por empresas. Então havia essa ligação entre o funcionamento dessas instituições, né, tanto privadas quanto públicas, e a construção de teorias sobre esse funcionamento. Então uma coisa meio que alimenta a outra, né? O que não é uma coisa nem boa nem ruim, certo? Não há julgamento nenhum nisso, apenas que limita a possibilidade de uma crítica do próprio sistema. Talvez por isso a rejeição a obras, né, relacionadas com o Karl Marx, que historicamente é aquele que constrói uma teoria crítica sobre a própria sociedade capitalista. Então não caberia num sistema, numa sociedade de afirmação do capitalismo como é a sociedade norte-americana, especialmente ao longo do século XX, né, quando ela atingiu o seu ápice de potência econômica, ter um presente no seu ambiente discursivo um pensador que criticasse aí. Então não faz sentido que houvesse pensadores que reafirmassem o próprio sistema, né? Até mesmo o John Rawls, né, que a gente viu em umas 2 aulas passadas, né, quem não viu, dá uma olhada aí no canal, tem lá uma aula sobre a obra de John Rawls, que produz uma filosofia política que amplia um pouco algumas questões sobre o próprio sistema de construção político-socioeconômica dos Estados Unidos, mas também é afirmativo da própria sociedade liberal-democrática, né? Apenas chamando a atenção para alguns aspectos de como gerar um sistema mais justo. Mas assim, só para chamar a atenção que muitas vezes algumas teorias, alguns teóricos, algumas linhas de pensamento, na sociologia principalmente, parecem incompletas, ou não respondem a todos os problemas, mas porque elas são parciais mesmo, elas são incompletas, são provisórias, elas respondem problemas momentâneos, né? E aí, ao construir teorias, elas podem ser utilizadas para analisar outros problemas, e geralmente não dá para deslocar uma resposta para uma outra pergunta. Uma pergunta é uma coisa e uma resposta feita anteriormente para um problema similar não vai responder exatamente. Mas é interessante conhecer o máximo possível de linhas, certo? Sem negar nenhuma delas só por conta de discordâncias, né, de qualquer tipo. Bom, esse foi o tema de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu estou preparando algumas coisas diferentes aí para as próximas aulas, e continue seguindo o canal, se inscrevendo e compartilhando. Até a próxima. Valeu.